Tem um ponto legal, antes da gente, avançar aqui, que você falou e que eu não queria perder. Você disse que lá em 2012 a empresa deu um salto e que basicamente mudou. O que que fez você enxergar que precisava mudar a empresa lá em 2012, antes da gente ter esse boom sobre serviço gerenciado, sobre MSP, enfim, antes de todo esse trabalho de educação que a gente vem construindo no Brasil? Na verdade, assim, o que que foi o nosso maior desafio, tá? Em 2010, a Hellin passou por uma fase muito difícil. Praticamente nós quebramos. Por quê? Tá, Porque a gente começou a perceber que a gente não tinha uma boa equalização entre preço de venda e custo de operações. Por quê? Porque era simplesmente horas. Eu não tinha o conceito de gerenciar ativos, a gente não tinha aquela análise do que hoje realmente me toma tempo, do que realmente me toma estrutura, do que tipo de profissional tem que alocar aqui. Então você pensava muito no preço de venda, mas você não olhava para quanto aquilo te demandava. tá. Então a gente já chegou a ter dentro da nossa carteira 70 profissionais. Então isso tinha um custo operacional muito elevado por um faturamento não tão elevado. Então Uhum. quando a gente olhava para markup, olhava para de repente para um lucro, o lucro era pífio. Então eu cheguei num momento em 2010 que eu olhei para trás, falei assim, me vi, entre aspas, sozinho. Falei, cara, ferrou. Tem um monstro aqui na minha mão. Tô com um elefante branco. E ali eu tive a ajuda de uma pessoa que, infelizmente, já não tá mais com a gente, que é um parceiraço nosso, meu, né? Falo como um amigo de vida, que é o Orlando, nos deixou em 2019. Ah, que, assim, eu aprendi muito com esse cara. Esse cara, ele trabalhou comigo nessa empresa, que eu falei onde a Relive Aham. nasceu. Ele era um dos desenvolvedores, né? Na época lá eles tinham um software interno deles, eles eram desenvolvedores. Ele saiu também, abriu a empresa dele. Ah, e, cara, ele tinha um lema muito simples que me fez acordar. Na verdade, dois. O primeiro é, cara, se não tá dando lucro, larga a mão. Lucro não é só dinheiro, ele falava, lucro não é só dinheiro. Lucro é uma perspectiva de ganho, é um Uhum. cara que é parceiro. E segundo, se era urgente, pedisse ontem, não pede hoje. Esse era o lema dele, cara. Então ele me ensinou muito em relação a isso, e quando eu precisei de ajuda, ele foi o cara que me estendeu a mão. Foi um dos poucas pessoas que, quando você olha, isso também é uma coisa que eu acho que é muito difícil hoje, pro jovem empresário, pro empreendedor, pro cara MSP que quer crescer. Você olha pro lado, você vê muita gente junto contigo, na onda. Mas na hora que você tá, desculpa o termo, na Fudido, tá na meleca, merda. No vale. Ah, exato. não, pode falar É, palavrão, porque tem gente que escuta à noite. então quando você tá Se você tá ferrado, ouvindo a gente no horário comercial, por favor, faça pi nesse momento. exato. Você mesmo com sua boca, né? É. É, some. O É, pessoal some, é isso porque aí. assim, só quer andar na boa. E esse cara foi o cara que me estendeu a mão na época que eu precisei. E foi o cara que me ajudou a ver diferente. Uhum. Porque ele era um cara que estava fora do problema. Ele trabalhava num mercado um pouco diferente, apesar de ser tecnologia e desenvolvimento, mas ele estava dentro do mercado. E o dele era 100% focado nisso. Ele não trabalha com serviço gerenciado, mas ele trabalha com software. Software, se você olhar, é a mesma coisa. Eu vendo por Tem um usuário, serviço de eu vendo manutenção Uhum. recorrente, né? Exato. Né? Então, assim, ele me ensinou a ver essa disruptura. E foi aonde também a gente começou a parar as ervas daninhas. Que eu acho também, de vez em quando você ter pessoas dentro do teu time que não estão ali para agregar, estão ali ou para sugar ou para descer. Estão ali por estar. E foi onde a gente começou a fazer um trabalho, a gente teve Você fala das pessoas mesmo, da pessoas, gestão das pessoas. pessoas, tá. Então, de repente, a gente tinha lá alguns líderes técnicos que não eram líderes, eram criadores de intrigas, Uhum. eram pessoas que estavam ali para desmotivar e não motivar. E a gente começou a fazer esse trabalho, foi bem duro, foi bem difícil. Porque eram pessoas que, querendo ou não, você cria um relacionamento. Sim, Então, de longa data foi e muita difícil. gente, né? Exato. Por exemplo, nós temos hoje alguns dos analistas nossos, alguns dos nossos gestores, estão com a gente há 15 anos, 18 anos. Então, assim, é difícil a gente falar quando a gente tem que abrir mão de alguém pelo relacionamento, tudo, mas você vê que pro negócio aquilo não é legal.